que a temperatura de água do motor vai dar de problema para o acerto? Vamos dizer assim, a água no motor, que vai fazer toda a parte de arrefecimento do motor, ela passa pelas galerias, né, de água que tem, de arrefecimento que tem ali em volta do cilindro, tem também na parte do cabeçote, para poder extrair aquele excesso de temperatura que vem da combustão, porque não é possível aproveitar toda a energia térmica que vem do combustível. Então a parte desse calor que é produzido pela combustão tem que ser rejeitado, no caso é rejeitado para a água. E se você não procura verificar a temperatura de água durante o acerto, o que vai acontecer? Em alguns momentos a temperatura pode estar mais alta, e se a temperatura está mais alta, a temperatura dentro da câmara de combustão vai ser mais alta também, e daí o acerto ele já vai ser feito de uma maneira diferente de quando a temperatura está mais baixa. Então vamos dizer que você está lá fazendo o acerto, a temperatura subiu para 120 graus, você não percebeu, e daí você vai e faz o acerto naquela condição. Daí você saiu daquela condição, você voltou para uma rotação de marcha lenta, por exemplo, verificou o log, né, viu como é que estavam as coisas, viu que precisava dar mais um tapinha, outro ali, e daí você vai e entra de novo na mesma condição com a temperatura mais baixa. Aí o que acontece? A temperatura da câmara vai ser mais baixa também, e daí o acerto já não vai ser o mesmo, porque a temperatura dentro da câmara de combustão está mais baixa, e daí aquele rendimento que você tinha conseguido lá com 120 graus já não vai ser o mesmo que 90. E no caso, aí quando está com 90 graus, você consegue até extrair um pouco mais de torque e potência do motor, porque você está numa temperatura mais baixa, está conseguindo rejeitar o calor desculpa, de uma maneira mais eficiente, porque a temperatura da água está mais baixa. Então, você cuidar com a temperatura de água também é muito importante para que você consiga entregar, né, o resultado necessário. Estamos falando aqui de performance, mas pode ser também a parte de lambda, né? Se você tem uma temperatura mais alta, a quantidade de combustível que você vai injetando vai ser a mesma do que numa temperatura mais baixa. Na temperatura mais baixa, talvez você precise um pouco mais de combustível, na temperatura mais alta, um pouco menos, né? Então, esse trabalho, esse cuidado que você tem que ter, no caso, com a temperatura de água é muito importante para que não ocorram erros, né? Para que tudo possa funcionar da maneira correta e daí você consiga entregar o resultado necessário, o resultado que foi acordado com o cliente.